Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. No ar, mais uma edição do programa Em Poucas Palavras. Olá, você que nos acompanha em todas as edições. Pastor Augustus, como vai? Oi, Nathan, tudo bem, querido ouvinte? Que bom voltar em poucas palavras a sua presença, a sua companhia, na expectativa de que, embora poucas, elas sejam abençoadoras e transformadoras. Num dos programas anteriores fizemos alusão a tragédias e tantas outras coisas catastróficas. Falamos em outros programas sobre violência, doenças, etc. Já em vários programas destacamos a questão da doutrina da condenação eterna. E por conta do tempo de cada programa, algumas pessoas poderiam chegar à conclusão de que Deus não dá muita importância para o que ocorre com o ser humano, uma vez que esse ser humano é pecador mesmo. Isso é uma verdade, nós somos todos pecadores. Mas essa seria uma conclusão que contém toda a verdade, do fato de Deus não se importar conosco. Apesar de tanto sofrimento humano, Deus se importa conosco? Esse é o tema do programa de hoje. Pastor Augusto, sem querer sermos simplistas, usando aquela frase, Deus tem um plano para você, como é que nossos ouvintes, apesar de tantas tragédias, podem ter certeza de que Deus se importa com ele, comigo e com você? Eu acho que o grande problema, Nathan, não é saber se Deus se importa conosco. O grande problema é que a maior parte das pessoas não se importa com Deus, né? E aí na hora do aperto, na hora da dificuldade, na hora da angústia, né? Eles então resolvem se voltar para Deus, mas aí não conhecem a Deus, não sabem se relacionar com Ele, não sabem onde achá-lo, como invocá-lo, de que maneira falar com Ele. Como ele está respondendo. Como é que Ele responde, não é? Então, o que existe, na verdade, é muita falta de informação, de conhecimento a respeito do ser de Deus. Se as pessoas se importassem de fato com Deus e quisessem saber mais sobre Ele, viriam que o Deus, de acordo com a Bíblia, é um Deus que se preocupa, sim, que se preocupa e se importa com a sua criação. Está escrito no livro de Gênesis que Deus, quando criou o mundo, o fez de uma forma criteriosa, caprichosa. E depois de cada etapa da criação, vem a declaração, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, viu Deus que era bom. Ou seja, Deus se deleitando, se alegrando na criação que Ele havia feito. Então, assim, já de cara a gente pode dizer que Deus, ele se deleita nas coisas que Ele criou, no sol, na lua, nas estrelas, na vida, na sua diversidade, na sua variedade. E a coroa da criação é o ser humano. Está dito lá no livro de Gênesis que Deus, ao criar o homem, o criou diferente do restante da criação, porque o fez à sua imagem e semelhança. Deu ao homem uma honra e um privilégio que ele não deu a qualquer outro ser que foi criado, qualquer outra parte da criação. E colocou depois disso o homem como gerente dele na criação, porque disse ao homem: olha, multiplique-se, domine sobre a terra, aproveite o que eu criei. E Deus o colocou num jardim maravilhoso, né, para cuidar daquele jardim juntamente com a sua mulher. E diariamente Deus aparecia ali no jardim para se relacionar com Adão e Eva. Então é evidente, não é, que Deus ele se preocupa, ele tem interesse na sua criação. Senão ele não teria feito, ele não tinha nenhuma razão que obrigasse Deus a fazer o mundo e as coisas que nele há. Ele fez porque ele quis fazer, porque ele tem prazer no ato criador. E não somente no ato criador, mas também no ato de preservar. E pensando em nós como indivíduos, eu também posso afirmar, sem dúvida nenhuma, que Deus se preocupa com cada pessoa, com cada indivíduo. O Salmo 139 é um salmo escrito pelo rei Davi, em que ele descreve o interesse de Deus por ele quando ele ainda era uma substância informe no ventre da sua mãe. Todos os dias estavam ali. Todos os dias já estavam enumerados e descritos, não é? Que Deus já conhecia tudo que ia acontecer na vida de Davi, e a presença de Deus lá no próprio útero, né? Davi descrevendo isso, Deus acompanhando o desenvolvimento daquela criança até que ela nasceu finalmente e seguiu seu rumo, né? Como mais tarde homem
crescido aqui nesse mundo. Então Davi escreve esse salmo para falar da onisciência de Deus, da onipresença dele, da onipotência dele. É um Deus que cuida, é um Deus que se preocupa. Uma certa ocasião, Jesus Cristo disse aos seus discípulos, quando eles estavam temerosos, disse assim, que eles não se preocupassem, porque até os cabelos da cabeça deles estavam todos contados. Ora, se Deus não se preocupa conosco, né, qual o interesse dele em saber quantos cabelos eu tenho? Né? E Jesus... Tanto que ele sabe de tudo sobre tudo, né? O próprio Jesus disse que não cai um passarinho no chão se não for por permissão de Deus, né? Então, se as pessoas se interessassem por Deus, elas veriam que Deus tem um interesse pela sua criação. Esse é o amor do Deus Criador. A gente chama da providência de Deus, que é a maneira pela qual ele se relaciona com a criação, com o ser humano, com os seres vivos. E Deus cuida. Há vários salmos, e aqui queria desafiar você, encorajar você a ler especialmente o livro dos Salmos. Há vários salmos que exaltam o cuidado de Deus com a criação. Diz que a voz de Deus faz dar cria às corças, que a voz de Deus desnuda os montes, diz que Deus passeia na ventania, diz que a voz de Deus faz brotar os cedros do Líbano. O Deus que está presente na sua criação, que se preocupa com ela, e que naturalmente se preocupa com o ser humano, não é? Que acompanha a nossa vida. E eu não saberia dizer, eu creio que ninguém poderá dizer quantas vezes Deus interveio. De maneira que nós não temos a mínima consciência. Um salvamento, um livramento de um acidente, a cura de uma doença, às vezes até sem a pessoa pedir, não é? Até sem a pessoa pedir, Deus, porque Ele é bom, o Jesus Cristo disse, não é, que Deus faz com que o seu sol nasça sobre justos e injustos e que a chuva caia na casa, no quintal do justo e do injusto. Então, diariamente, Deus está concedendo bênçãos para as pessoas, saúde, prosperidade, felicidade, realização, sucesso, mesmo que estas pessoas, Natsan, como eu disse, não se interessem por Deus, elas não estão preocupadas com Deus, não estão nem aí para Deus, não querem nem saber. Elas pensam até que essas coisas boas que acontecem com elas é por conta do mérito delas, né? Porque são pessoas esforçadas, são pessoas inteligentes. É claro, elas conseguiram isso por conta disso. Mas de onde veio esse mérito, né? De onde vem que essa capacidade? De onde veio que elas nasceram numa família que deu uma boa educação, de pais que deram exemplo de vida? Sempre nós vamos, se a gente examinar direitinho, nós vamos ver que não é uma questão de mérito, né? Sempre teve alguma coisa por detrás e nós sabemos que é Deus que está por trás de todas as coisas. Agora, é claro, Nathan, aqui nós temos que discutir a questão do sofrimento, né? Se Deus se preocupa comigo, então por que eu sofro? Por que eu sinto dor? Por que eu não tenho o que eu quero? Por que me faltam determinadas coisas? Por que eu me sinto sozinho? Por que eu não consegui casar? Por que meu casamento não deu certo? Puxa, a lista é muito enorme, grande, né? Do que as pessoas podem alegar para dizer que Deus não se importa. Eu diria que nós não podemos medir o interesse e o cuidado de Deus por nós a partir da falta destas coisas que pertencem aqui a este mundo. Porque existe uma outra realidade que é superior a essa daqui. Embora a gente se sinta à vontade, confortável e muito ligado ao mundo em que nós vivemos, não é? O mundo do dia a dia, esse mundo palpável, tangível no qual nós estamos inseridos, mas há uma realidade espiritual que nos cerca. Estas coisas que nós tocamos, vemos, experimentamos e nos alegramos nelas, elas são passageiras, o mundo vai acabar, ele está caminhando para o fim, a Bíblia é muito clara nisso, o tempo desse mundo está contado e a contagem não para, não é? Ao vivo e a cores, inclusive. Ao vivo e a cores, inclusive. Então nós sabemos, nós não podemos viver como se a realidade se limitasse ao presente momento, ao presente mundo, porque ele vai chegar ao fim. Sim. E aí se aproxima o mundo vindouro, é uma nova realidade eterna, incorruptível, onde não há dor, onde não há sofrimento, e que vai se iniciar com o ato do julgamento de Deus, em que Deus vai fazer justiça, essa justiça que nós tanto queremos. Então, Deus preparou esse mundo vindouro para nós, e é lá que nós, e somente lá, que nós vamos experimentar plenamente a felicidade, a satisfação e a alegria eternas. Aqui, enquanto nós estamos nesse mundo, nós sofremos os efeitos dos nossos pecados. Nós experimentamos dor, perda,
tristeza por conta da desobediência da raça humana. E embora Deus se preocupe, mas faz parte da pedagogia de Deus deixar que a gente sinta o quanto o pecado é sério. A dor, ela é fruto do pecado e ela mostra que o pecado é uma realidade que mudou a nossa história, a história da humanidade, que nos afastou de Deus. Deus permite a falta, a dor, a solidão, o sofrimento, para que estas coisas nos lembrem desse mundo vindouro. Ninguém se esqueça disso. Que ninguém se esqueça disso. Que nós não nos esqueçamos de que há um Deus de quem nós dependemos e de quem nós precisamos. E também para que nós aprendamos da forma mais amarga como é duro pecar contra Deus e as consequências da desobediência de Deus. Então, não é que Deus não se preocupe, mas Ele está usando estas coisas de maneira didática para o nosso bem. Ele quer que todos se arrependam e cheguem ao conhecimento da verdade. E é por isso que Ele permite a dor, o sofrimento, a tristeza causada pelos nossos erros e por nossos pecados, para que nós aprendamos na pele e de experiência própria de que não vale a pena desobedecer à palavra de Deus. Agora há pouco o senhor destacou então esse sofrimento, essas coisas que Deus coloca sobre a terra, exatamente para que a gente não se esqueça de que ela sofre com as consequências do pecado. Eu estou aqui lendo Atos capítulo 14, versículo 17, Paulo dizendo que, apesar disso, né, dessa situação toda, contudo, Deus não deixou ficar sem testemunho de si mesmo, né? Fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas, estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Mesmo nessa situação, Deus ainda manda as estações do ano, chuvas e sol, e calor e frio. Isso. É isso que impressiona no Deus da Bíblia. Apesar da rebelião da sua criatura e do descaso, ela não tem interesse em Deus, Deus continua a ter interesse nele. Bom, chegamos ao final deste tema, vamos ouvir uma música e daqui a pouquinho a gente volta para a gente encerrar com as nossas despedidas neste programa. E o sol criou a terra e o mar, fez o homem a sua imagem, a lua e as estrelas são obras de tuas mãos. Criou o céu e o sol, criou a terra e o mar, fez o homem a sua imagem, a lua e as estrelas são obras de tuas mãos. A lua e as estrelas são obras de tuas mãos. Ele é Deus, Criador. Ele é Deus, Salvador. Ele é Deus, Consolador. Ele é Deus. Nosso tempo chegou ao final, agradecemos mais um tempo, mais esses 15 minutos que ficamos juntos com você e convidamos para que você continue sintonizados neste programa através desta emissora ou acompanhando os podcasts no Facebook da Igreja, Primeira Igreja Presbiteriana, e você também pode encontrar mais informações no site da igreja. Depois você vai poder ouvir essa informação no encerramento do programa. Pastor Augusto. Muito obrigado, querido ouvinte, pela sua audiência e lembre-se, Deus se preocupa sim. A pergunta é se você se preocupa com Ele. Ok, obrigado, Vitor. Solta aí o encerramento e até o próximo programa. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação Nadson Matias. Comentário Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Visite o nosso site www.pipg.org.br.
Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.